A Bíblia nossa de cada dia. O texto de hoje é Mateus capítulo 24, versículos 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus capítulo 24 faz parte de um dos maiores discursos proferidos por Jesus acerca dos últimos tempos e de sua volta ao mundo, de sua segunda vinda. Na primeira parte dos versículos 3 a 14, nós temos a parte inicial do sermão escatológico, onde Jesus fala do princípio das dores. Depois, dos versículos 15 ao 28, fala de uma etapa da grande tribulação. Dos versículos 29 a 31, fala da vinda do Filho do Homem. Nos versículos 32 a 44, Jesus fala sobre a necessidade da vigilância. E, por último, fala da vida prática, enfatizando a vigilância, porém voltada como uma das necessidades dos servos do Senhor Jesus. É importante notar que o Senhor Jesus, nestes versículos que vai do 45 a 51, temos uma parábola onde Jesus nos ensina sobre a necessidade de vigilância. Mas esta é a parábola do bom servo e do mau servo, que é também relatada por Lucas. Em primeiro lugar, aprendemos que esta parábola mostra a nossa atitude como servos, a nossa atitude como servos de Deus. A parábola está querendo nos ensinar que a nossa atitude como servos não deve ser passiva. Existem obrigações que precisam ser cumpridas. O texto é muito claro quando afirma: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então aí está uma indicação objetiva e muito fácil de ser notada no texto, que a nossa atitude como servos não deve ser passiva. Existem obrigações, existem compromissos, existe uma ligação, existe um dever, uma responsabilidade. Em segundo lugar, o Senhor pode estar distante por um longo tempo, conforme o versículo 48. E provavelmente Jesus quis sinalizar que a sua volta seria demorada e não tão rápido como os judeus e os discípulos gostariam que acontecesse, para que o reino fosse logo consumado, fosse logo estabelecido materialmente falando. Mas quando o Senhor vier, mesmo depois de um longo tempo de ausência, os seus juízos serão certos, serão finais, serão conclusivos. A terceira lição que podemos extrair dessa parábola é que a Igreja de Jesus e os seus discípulos precisam sempre lembrar que durante a ausência do seu Senhor, eles não somente devem vigiar, mas, sobretudo, se conduzir como servos fiéis e prudentes. Eis aí o desafio, cuidando daqueles conservos que o Senhor lhes confiou. E aí está o desafio para a liderança, que é estar comprometida realmente com Deus e sua palavra. E essa recomendação não serve apenas para aqueles que são líderes, que estão à frente de outros conservos. Não, essa recomendação serve para todos nós, pois temos irmãos, aqueles que servem junto conosco na edificação do corpo de Cristo, na edificação da Igreja de Cristo.
Seja qual for a autoridade ou ministério que desenvolvemos como discípulos de Cristo, não devemos sequer ousar esquecer da responsabilidade de servirmos uns aos outros, sabendo que um dia prestaremos contas com o nosso Senhor. Em quarto lugar, podemos extrair outra lição preciosa dessa parábola, é que somente com essa perspectiva de serviço e cuidado mútuos, os que desejam ser encontrados como servos fiéis e prudentes evitarão a tentação de pompa, a tentação do poder, a tentação dos primeiros lugares, a tentação da primazia e até do abuso de poder, do abuso de autoridade. É preciso lembrar que o Senhor virá, é preciso lembrar que o Senhor é fiel, é preciso lembrar que o Senhor vai prestar contas de tudo que Ele entregou em nossas mãos. Em quinto e último lugar, os servos maus, isto é, aqueles que acham que a vinda do Senhor demorará ainda muito mais e não estão interessados em servir o rebanho do Senhor e se tornam espancadores, beberrões e mercenários, estarão mais interessados em tosquiar as ovelhas do que protegê-las contra os falsos profetas, os lobos vestidos de ovelhas. Esses terão um final infeliz e definitivo. Serão surpreendidos pela vinda inesperada do Senhor e serão lançados com os hipócritas ou com os falsos mestres no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui estão essas lições que podem servir de alerta para mim e para você, que podem servir de alertas para todos nós. Quem as pronunciou foi o Senhor Jesus. E aí vem a grande lição final de todo esse contexto de Mateus capítulo 24. Jesus contou parábolas, Jesus ilustrou a vigilância necessária para o arrebatamento, para a segunda vinda, isto é, para a vinda em glória. Jesus falou da necessidade de vigilância por parte de todos os seus servos, por parte dos líderes e liderados, todos aqueles que realmente são discípulos do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que estejamos vigilantes até que Ele venha. Amém.